Nessa noite eu quero convidar você a abrir comigo agora a palavra de Deus, lá na primeira carta de João, no capítulo de número 4. Primeira carta de João, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 12. Primeira de João 4, de 9 a 12. Vamos ler este texto da palavra do Senhor, então abra aí a sua Bíblia ou siga conosco no vídeo. 1 de João 4, de 9 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Oremos mais uma vez, pedindo ao Senhor para falar ao nosso coração. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças nesta noite pela bênção que temos de estarmos aqui como povo de Deus. Ó Pai, teu povo em casa, ouvindo a tua palavra, nós adorando o teu nome, te glorificando, porque o Senhor nos amou e deu Cristo por nós, ó Pai. Ó Deus, por causa da obra do Senhor Jesus, todos os nossos pecados são perdoados. E agora, Senhor, nós estamos aqui na tua presença vazios de justiça própria. E a nossa atitude é a do publicano da parábola de Jesus, ser propício a nós, pecadores. Nós não merecemos nada, ó Pai, de tua dadivosa mão. Mas tu és misericordioso e nos amaste e deste teu Cristo por nós. Então, por causa deste teu grande amor, Pai, dado a nós, da pessoa de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o teu Espírito que habita em nós encha a nossa vida. Fale ao nosso coração, aqueça o nosso peito e nos transforme, ó Senhor, enquanto estivermos ouvindo a tua palavra. Fala ao nosso coração. Abençoa, Pai, a nossa vida. E ajuda-nos, Deus, a te amar sobre todas as coisas e amar os nossos irmãos como o Senhor requer que o façamos. Ó Deus, essa bênção te pedimos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos continuar aqui, então, nossa exposição do texto de 1 João. O apóstolo João continua a reforçar diante dos nossos olhos o amor a Deus e o amor aos irmãos como um sinal da verdadeira fé cristã. E aqui, ao olhar para este texto, amados irmãos, ao interpretá-lo nessa noite, ele nos apresenta algumas perguntas preciosas acerca do amor de Deus. Então, eu quero convidar você a estar bem atento para que nós ouçamos as perguntas do texto e entendamos bem as respostas que ele nos dá. E ao ouvirmos as perguntas do texto, aprenderemos as suas respostas, e a nossa sincera oração é que o nosso coração seja mudado pelo Senhor, impactado por essas respostas, que elas respondam os nossos questionamentos e que nós saiamos deste Conexão com Deus Central dispostos a aplicar em nossa vida as respostas que o texto nos apresentou. Então, ao olhar para o texto em primeiro lugar, nós vamos então aprender qual é a primeira pergunta do amor de Deus. O nosso tema são perguntas do amor de Deus. Esse é o nosso tema. Perguntas do amor de Deus. Qual é a primeira pergunta do amor de Deus? A primeira pergunta implícita no texto é a seguinte: qual é a manifestação do amor de Deus? Qual é a manifestação do amor de Deus? Versículo de número 9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Qual é a manifestação do amor de Deus, conforme o texto nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs? Em primeiro lugar, nós aprendemos do texto que a manifestação do amor de Deus se dá em nós, diz o texto, olha aqui claramente. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Então você tem que perceber que o amor de Deus se manifesta na tua vida como cristão.
na tua vida como indivíduo e na nossa vida juntos como corpo de Cristo. Ao olhar para o texto da palavra, nós temos então clareza ao entender aqui a manifestação do amor de Deus. Ele se manifesta em nós. Mas ao olharmos para o texto, além de percebermos que o amor de Deus se manifesta em nós, o texto é claro ao dizer: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em quê? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. O texto diz aqui, amados irmãos, que a encarnação de Cristo manifesta o amor de Deus que habita em nosso coração. Nisso se manifestou o amor de Deus em nossa vida, ou seja, no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo. E quando o texto usa a expressão unigênito, ele está dizendo que só Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é o único que é eternamente gerado do Pai. E na nossa doutrina, amados irmãos, nós cremos que Jesus Cristo não é criado. Ele é Deus eternamente. E as nossas confissões, os nossos catecismos, o credo de Nicéia, lá nos inícios da fé cristã, na era antiga, já dizia que Cristo é o Filho eternamente gerado do Pai. Pastor, o que significa isso? Esses termos teológicos e cristológicos, às vezes, são difíceis de entender. O fato de que Cristo seja eternamente gerado do Pai, meus irmãos e minhas irmãs, significa que ele compartilha eternamente a mesma essência que o Pai. Ele é um só ser com o Pai. Eles têm a mesma essência. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo são o único Deus. Eles têm uma única essência, o único ser. Eles compartilham o seu ser porque eles são o único Deus. E esse Deus subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando o texto diz que nisto se manifestou o amor de Deus em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, está dizendo que quem Deus o Pai enviou ao mundo é um com o Pai. É o próprio Deus. Deus unigênito, eternamente gerado, ou seja, aquele que compartilha com o Pai da sua deidade. E esse que é Deus se fez carne, se fez um de nós, sem deixar de ser Deus. Então nós percebemos a manifestação de Deus em nossa vida pelo fato de que Deus tenha mandado Cristo ao mundo, de maneira que ele continua sendo um com o Pai, ele é o único eternamente gerado do Pai, ou seja, é da mesma essência que o Pai, e o Pai demonstrou o seu amor a nós ao fato de ter enviado este Filho maravilhoso ao mundo. E aí o versículo continua a explicar: para vivermos por meio dele. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Como você, então, percebe a manifestação de Deus em sua vida? Primeiro, você tem que perceber que essa é uma manifestação pessoal, que está presente na sua vida e na vida da igreja de Deus, em nossa vida como corpo de Cristo. Essa manifestação se dá pelo fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, aquele que é Deus com ele, mas agora se tornou homem sem pecado, se tornou um de nós, ele se encarnou. Querido, João 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o texto diz que o objetivo dessa encarnação de Cristo, que o Verbo tenha se tornado carne, o Filho unigênito de Deus, que é Deus, tenha se tornado de nós. Qual foi o objetivo de tudo isso? Foi para manifestar o quê? O texto é claro a dizer: para manifestar a vida de Deus em nós, para vivermos por meio dele. Foi isso que o apóstolo João disse no início da carta, que nós lemos aqui no início do nosso Conexão, quando ele diz: olha, o que era desde o princípio, ou seja, o Deus eterno,
Nós o temos visto, nós o temos ouvido, nós vimos com os nossos próprios olhos, contemplamos, nossas mãos tocaram do verbo da vida. Ele diz, essa vida se manifestou, nós a vimos, dela damos testemunho, vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, ele veio entre nós tocamos nele, ele é a manifestação do amor de Deus. O que temos visto e ouvido também anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. João está dizendo que quando ele anuncia o Evangelho à igreja, e a igreja crê em Jesus, nós temos comunhão com os santos de todos os tempos, com os apóstolos, com todos os crentes de toda a terra, e temos comunhão com o Pai e com o Filho, porque o Pai mandou o seu Filho ao mundo se encarnar para que nos desse a vida e a vida eterna. Então, quando nós cremos nessa obra de Deus maravilhosa, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. E aí João continua dizendo, estas coisas, pois, nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, quando nós entendemos que Deus mandou o seu Filho unigênito ao mundo e ele se tornou um de nós para pagar os nossos pecados na cruz, o grande objetivo foi para que nós tivéssemos vida eterna. Nós vivemos por meio de Jesus, nós vivemos por causa dele, e ao termos a vida eterna, temos comunhão com Deus, o nosso Pai, temos comunhão com Deus, o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, temos comunhão uns com os outros, nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Deus, a família do Senhor, nós somos habitados com ele. Então, pastor, mais uma vez, qual é a manifestação do amor de Deus? É a manifestação na sua vida, de que Cristo se tornou carne, de que Deus se tornou homem, para que você recebesse a vida eterna. Que bênção maravilhosa! Esse, amados irmãos, é o maior de todos os milagres, Deus se tornando homem sem deixar de ser Deus. Essa é a melhor de todas as notícias. Deus tabernaculou conosco, Deus pisou em nossa terra, Deus se fez um de nós, Deus se sentou em nossas mesas, Deus comeu nossa comida, Deus abriu os olhos dos nossos cegos, Deus fez com que nossos surdos ouvissem, Deus destravou a língua dos nossos mudos, Deus fez com que nossos paralíticos falassem, Deus veio e deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitou para que nós tivéssemos comunhão com ele e desfrutássemos da vida eterna, que é um relacionamento íntimo com o Pai e com o Filho, como povo de Deus. Que bênção maravilhosa que o amor de Deus tenha se manifestado a teu favor. Que você seja muito agradecido e consagre a sua vida a Deus, porque você tem experimentado na sua vida a manifestação do amor de Deus em Jesus. E por isso você recebeu a vida eterna. E essa vida eterna, ninguém pode tirar de você. Tudo porque Deus te amou tanto, a ponto de mandar Cristo ao mundo para te salvar. Essa é a manifestação da vida. Mas o texto, amados irmãos, tem outra pergunta para nós. A primeira pergunta foi: qual é a manifestação da vida? Você já sabe a resposta. A manifestação do amor de Deus, né? Agora, a segunda pergunta do amor de Deus, a primeira foi: qual é a manifestação do amor de Deus? A segunda é: em que consiste o amor de Deus? Em que consiste o amor de Deus? Versículo de número 10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ah, querido amigo irmão, João está perguntando agora em que consiste o amor de Deus. Em primeiro lugar, ele responde dentro do segundo ponto. Esse é o primeiro aspecto do segundo ponto, que o amor de Deus consiste em ser um amor soberano. Ele diz aqui claramente: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou. Então, em primeiro lugar, em que consiste o amor de Deus? O amor de Deus consiste em ser um amor soberano. Não foi você quem amou primeiro ao Senhor. Pelo contrário, era impossível que você amasse ao Senhor. Antes de ter o Senhor na sua vida, Pedro diz que você andava em trevas, mas depois que você foi convertido, agora você veio para a luz.
Paulo diz em Efésios 2 que você estava morto nos seus delitos e pecados, mas Jesus Cristo te deu vida quando você creu nele. Então, querido amigo e irmão, você estava morto, você estava na escuridão, você estava nas trevas, você não conseguiria amar a Deus, você não poderia crer no amor de Deus por si mesmo. Foi necessário que Deus te amasse soberanamente, foi necessário que ele te escolhesse antes da fundação do mundo. É por isso que João diz lá em 15:16 do seu evangelho: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. O Senhor Jesus diz isso. Não foram vocês que me escolheram, foi eu quem escolhi vocês. E vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Jesus escolheu você soberanamente, não foi você que o escolheu. Ele te escolheu para dar fruto, para ser uma grande bênção nas mãos dele. E para que, indo cumprir a missão, tudo aquilo que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, o Pai atenda. Louvado seja Deus. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para ser salvo, para ser missionário e para ter todas as suas orações respondidas. Para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que promessa maravilhosa. Pastor, em que consiste o amor de Deus? Consiste no fato de que o amor de Deus é soberano. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Por isso esse amor é irresistível, porque ele vem de Deus. Louvado seja Deus. Se você ama a Deus hoje, agradeça a Deus, porque isso só é possível, porque o Senhor decidiu te amar primeiro e mandou Cristo por você e transformou o seu coração e a sua vida. Agradeça a Deus por essa bênção maravilhosa do amor soberano que te escolheu, que te trouxe para perto e que nunca vai te deixar embora, mas vai te manter sempre na presença de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por esse amor soberano. Mas, pastor, em que consiste o amor de Deus? Consiste nesse amor soberano, que é amor eletivo. Mas consiste no fato de que ele também é um amor redentivo. O texto diz aqui, amados irmãos, do versículo de número 10, ainda, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o amor de Deus consiste na sua soberania, nós estamos dentro do segundo ponto, mas também consiste na sua obra redentora. O texto diz que nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e ele enviou o seu Filho. O seu Filho não só se encarnou para passear neste mundo. Diz o texto que ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pastor, o que é propiciação? É um palavrão em português? É um palavrão não no sentido de ser uma palavra pejorativa, meu irmão, mas é porque é uma palavra grande. Mas o que significa, pastor, propiciação? No Antigo Testamento, lá no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, o sacerdote entrava uma vez por ano, de manhã, para oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. E no fim do dia, para oferecer sacrifícios por todos os pecados do povo de Deus. Quando ele entrava naquele santo lugar, ele tinha uma corda amarrada na sua cintura, porque se porventura ele desagradasse a Deus, a presença de Deus era santíssima, então ele poderia ser fulminado e morto. E ninguém poderia entrar ali, então ele seria arrastado. Ele se preparava um ano inteiro, pedia perdão por todos os seus pecados, se arrependia, confessava tudo, entrava em santidade. Quando ele entrava ali, representando primeiro a si mesmo e depois o povo, ele tomava o sangue do sacrifício e aspergia sobre um lugar chamado propiciatório. Pastor, onde ficava o propiciatório? O propiciatório era a parte reta daquela tábua que ficava em cima da arca. No propiciatório havia 4 querubins, 2 querubins, melhor dizendo, com 2 asas. Então as asas deles se tocavam, um que estava de cá e o outro de lá, e aquela parte no meio dos querubins que eles estavam era considerado o lugar onde habitava a presença de Deus. E naquele lugar, então, o sacerdote aspergia o sangue, e aquele lugar se chamava propiciatório. Então, propiciação, o que significa isso? É um sacrifício que desvia a ira. O que João está dizendo aqui é que o amor de Deus, além de ser soberano, ele é redentivo. Por quê?
Porque Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Cristo, quando dá sua vida na cruz, é o sacrifício que desvia a ira de Deus de você e de mim. É como se Deus viesse irado como um guerreiro com sua espada, pronto a cortar a nossa cabeça e cortar-nos em pedaços. E ele vem gritando como um grande guerreiro, pronto para acabar com a nossa vida. E Cristo entra no meio e recebe o golpe fatal que você merecia receber, que eu merecia receber. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, em que consiste o amor de Deus? No fato dele ser um amor soberano, mas no fato de Deus ter pago um alto preço, dando o seu único filho para receber a ira do próprio Deus contra o pecado, no teu lugar e no meu lugar. Cristo pagou a nossa dívida, é por isso que ele nos libertou. E nunca alguém te amou como este Salvador tão maravilhoso que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, você aprendeu agora no que consiste o amor de Deus. Consiste no fato dele ser um amor soberano e eletivo. Consiste no fato dele ser um amor salvador e redentivo, porque Cristo nos amou e entregou sua própria vida na cruz para salvar-nos. É por isso que João, lá no capítulo 2 desta carta que eu estou expondo a você, diz o seguinte: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, advogado temos junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. O que João está dizendo? Que Cristo morreu para pagar os pecados de todos os cristãos do mundo inteiro. Nem todas as pessoas serão salvas, somente aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador, que creem nele como seu único Senhor. Mas a obra de Cristo, querido, é eficaz para perdoar os pecados de todos os crentes de todas as épocas do mundo inteiro. Que sacrifício maravilhoso, que grande amor demonstrou Jesus na cruz ao fazer de você um filho de Deus. Ora, se Jesus te amou tanto, e se o Pai te amou tanto com amor eterno, e te amou a ponto de dar o único filho dele na cruz para te salvar, como é que você vai viver para si mesmo? Como é que você vai resistir a esse amor? Como é que você vai querer viver um projeto de vida pessoal apartado de Deus? Como não viver para a glória de Deus? Como não derramar diante dele as nossas orações? Como não pedir a ele o perdão de nossos pecados? Como não viver para a sua glória? Se Deus, ainda que nós não mereçamos, nos escolheu soberanamente, com um amor eterno, e se Deus mandou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, e das mãos de Jesus ninguém nos tira, como não viver para Jesus, meus irmãos e minhas irmãs? Que Deus tenha compaixão de nós. Se nós muitas vezes queremos ser os próprios donos da nossa vida, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que nós levemos a sério esse amor maravilhoso de Deus, que nos escolheu soberanamente, que mandou Cristo para nos salvar. Se nós entendemos esse amor, irmãos e irmãs, isso significa que nós não nos pertencemos mais a nós mesmos, que nós não vivemos para nos agradar, mas nós vivemos para a glória do nosso Deus, para louvá-lo por esse amor tão maravilhoso e para proclamar aos homens que só há perdão de pecados para aqueles que são amados por Deus, para aqueles que creem em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Viva para o Senhor, glorifique o seu próprio nome, proclame o seu evangelho, exalte a Deus, agradeça a Deus porque ele te amou na eternidade, ele te escolheu. Agradeça a Deus porque ele mandou Jesus para te salvar. Agradeça a Deus porque só por causa deste amor, você e eu não estamos no inferno agora, mas temos a certeza da vida eterna e de que da mão do Pai nunca ninguém jamais nos poderá arrebatar. Louvado seja o Senhor pelo grande amor dado a nós na pessoa de Jesus. Agora você já sabe qual é a manifestação do amor de Deus e em que consiste o amor de Deus. Mas vamos para a terceira pergunta do texto. Pastor, qual é a próxima pergunta do amor de Deus? A próxima pergunta do amor de Deus é a seguinte: qual é
a consequência do amor de Deus? Qual é a consequência do amor de Deus? Versículo de número 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. A consequência é óbvia, meus irmãos e minhas irmãs. Se nós fomos inundados com esse maravilhoso amor de Deus em nossa vida, se o rio caudaloso do amor de Deus passou sobre nós, e nós deleitosamente nos afogamos em sua graça, e fomos locupletados de seu perdão, de sua salvação e de sua paz, a consequência natural é que amemos nossos irmãos. João é claro, amados, ele diz a eles com propriedade, meus amados, se Deus de tal maneira nos amou, se ele mandou o filho dele para morrer por nós, se ele nos escolheu, se o Filho se tornou carne para nos dar vida, e isso tem transformado a nossa vida, se esse amor impactou a nossa vida, é impossível que nós soneguemos amor aos nossos irmãos. É impossível que nós continuemos a ser pessoas brutas e endurecidas. Não é mais possível que isso aconteça, porque nossa vida está cheia do amor de Deus. Então, João mostra claramente qual é a consequência do amor de Deus. Amados, leio mais uma vez, se Deus de tal maneira nos amou, ou seja, esse amor infinito, com um grau tão intenso, de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Ó, meu querido amigo e irmão, qual a consequência do amor de Deus por você? É que você vai amar aqueles que Deus ama, porque eles são parte da sua família, eles são a família de Deus. Semana passada, eu preguei sobre as razões para amar o próximo. E é um texto que reforça claramente, mostrando também essa consequência do amor de Deus na nossa vida. Você se lembra? 1 João 4, 7 e 8? Eu lembro do cântico que eu cantava quando menino na Igreja Presbiteriana do Brasil. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros. O amor procede de Deus. Quem ama é nascido de Deus, conhece Deus. Quem não ama não conhece Deus. Deus é amor. Querido, em nome de Jesus, se você odeia alguém em seu coração, ou anda com o coração rancoroso, aí onde você está, dobre os seus joelhos e peça perdão a Deus. E se você, porventura, tem alguma coisa contra o seu irmão, pegue o seu telefone, ligue para este irmão, compartilhe com ele o que está entristecendo seu coração, ou com alguma irmã. Talvez você não fala com um familiar há muitos anos por causa de uma briga de herança. O que deveria unir a família fez com que houvesse briga no vosso meio. E você anda com o coração angustiado, pensando que Deus pode te chamar para a glória a qualquer momento. E que tristeza vai ser para esse seu familiar se separar de você antes de que vocês se reconciliem. Você está cheio do amor de Deus. Para que ficar desse jeito em um relacionamento? Vocês sabem, irmãos e irmãs, que eu sou apaixonado pela história do avivamento. E a Coreia passou por grandes avivamentos. E o primeiro grande avivamento que a Coreia passou, eu li isso há 20 anos no livro Pentecoste Coreano, da nossa editora Cultura Cristã. Foi o avivamento em 1907. Deus usou a vida do missionário que ali estava, naquele momento de avivamento. E aquele homem era auxiliado por um presbítero e por um diácono, e eles fizeram um congresso nacional de homens. E ele pregou e sentiu um momento de tensão na reunião. Ele disse, eu me preparei, orei, não fluiu do jeito que eu queria. E ele chamou os homens para orar e confessar pecados, pedindo a Deus para mostrar o que estava atrapalhando o mover de Deus naquele meio. E de repente, então,
um diácono se levanta e diz: pastor, eu quero falar uma palavra. E aquele diácono se levanta e diz: eu estou com raiva do presbítero fulano de tal, porque ele me deu uma má resposta assim, 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 assado. E eu estou com raiva dele. Mas também, reverendo, eu estou com raiva do senhor, porque eu falei algo com o senhor algum tempo atrás e o senhor me tratou com brutalidade e dureza. E isso tem atrapalhado a minha comunhão com Deus, tem me impedido de ser uma bênção e tem me estorvado no trabalho ao senhor. E eu quero pedir perdão ao meu irmão e ao senhor e dizer que eu fiquei muito ofendido com o que vocês falaram comigo. E aí o reverendo irmão virou: meu amado irmão, me perdoe, eu pequei contra você e nem percebi, eu nem sabia que o irmão estava irado comigo. E o presbítero se levantou e disse: meu irmão, eu sabia e nem me reconciliei contigo, me perdoe. E, amados irmãos, quando eles se abraçaram e pediram perdão, William Blair disse que foi-se como o vento do Espírito Santo tomasse conta daquele lugar. E, de repente, todos os homens que estavam naquela reunião se levantaram e começaram a ir à frente. E começaram a confessar publicamente todo tipo de pecado que você possa imaginar. E aquela noite a reunião durou até tarde. E houve um grande mover do Espírito Santo de Deus. Mas aqueles homens impactados pela obra do Espírito do Senhor saíram daquele lugar para proclamar em todas as igrejas da Coreia e em todo o país o Evangelho. E houve perdão e reconciliação em todo o povo de Deus. E muitos saíram para pregar a palavra e milhares de pessoas foram salvas. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que não haja no seu coração nenhum rancor contra nenhum irmão, mas que você ame de verdade, porque o amor de Deus habita no seu coração. E se houver rancor e você não conseguiu resolver diante de Deus, aí está o telefone, pegue-o, ligue para a irmã que te ofendeu, ligue para aquela irmã que te disse: minha filha, não gostei desse seu vestido, você está muito feia. Ligue para ela, você fala: não fala assim comigo, porque eu sou serva de Deus. Ligue para essa irmã e converse com ela, peça a ela o seu perdão, né? Você fala: meu irmão, você não está bonito, não estou gostando desse seu cavanhaque. Reverendo, tira esse bigode, o senhor está muito velho com essa barba branca. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, quem quer que nós estejamos desunidos é o diabo. O diabo quer apagar o espírito em nossa vida, atrapalhar a nossa comunhão com Deus e atrapalhar o desenvolvimento da igreja de Cristo Jesus. Que nós entendamos que a consequência do amor a Deus, do amor de Deus em nossa vida, é que nós devemos amar os irmãos, porque o Senhor nos amou com amor infinito. Que Deus tenha misericórdia de você. Se você anda com o coração rancoroso, que o Espírito Santo quebrante o seu coração, que ele te possibilite a perdoar e que a bênção de Deus se manifeste em tua vida e na igreja de Cristo Jesus, hoje, amanhã e para sempre. Louvado seja Deus por seu amor, que inundou a nossa vida, e por causa deste amor, nós podemos, louvado seja Deus, nós podemos amar os nossos irmãos. Romanos 15:5 diz que o amor de Deus está em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito mora em nós. Que nós amemos os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe nesta missão. E quando os nossos irmãos nos machucarem, que nós entendamos que nós ofendemos a Deus infinitamente mais do que qualquer coisa que nossos irmãos tenham feito a nós. E o Senhor não deixa de nos amar por causa disso. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós vivamos reconciliação, experimentemos um avivamento dos céus. Essa é a minha sincera oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você já sabe agora, então, qual é a manifestação do amor de Deus, em que consiste o amor de Deus, e, em terceiro lugar, qual é a consequência do amor de Deus. Mas, em último lugar, reverendo, será que existe mais alguma pergunta do amor de Deus a ser respondida? Sim, meu irmão. Existe mais uma pergunta do amor de Deus. Qual é a pergunta, então, pastor? Desenrole! Hoje é segunda-feira. O
que o amor de Deus evidencia? Essa é a última pergunta do amor de Deus. Não, o que o amor evidencia? Pergunta do amor de Deus. Última pergunta. O que o amor evidencia? Vamos lá. Versículo de número 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Pergunta: o que o amor de Deus evidencia? Olha o versículo. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. O que o amor de Deus evidencia? O texto é claro, irmãos e irmãs, ao dizer que nunca ninguém jamais viu a Deus. Ué, pastor, João não começou dizendo que viu Jesus, que tocou em Jesus, que ouviu Jesus. Jesus não é Deus, não, meu irmão, mas você tem que entender que quando João usa essa expressão aqui, ele está falando de Deus Pai. Ele diz: ninguém jamais viu a Deus. E nós não vemos Deus Pai porque Deus Pai é espírito. Deus Pai não tem forma. Ele é espírito eterno, infinito e imutável. Ele ocupa, amado irmão, todos os lugares com todo o seu ser. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar com todo o seu ser, com toda a sua glória. Alguns ele se manifesta com graça, a outros ele se manifesta com ira, a outros ele se manifesta com paz, a outros ele se manifesta importunando e confrontando por causa de seus pecados. Mas ninguém jamais viu a Deus Pai, ele é espírito. É por isso que o Deus Filho é a revelação do Pai. Então, pastor, o que o amor ao irmão evidencia? Se ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Então, quando eu amo meu irmão, significa que eu sou habitado pelo Pai. Eu sou habitação do Espírito Santo de Deus. E quando eu sou habitação do Espírito Santo de Deus, o Espírito é um com o Pai e um com o Filho. Então, se eu amo meu irmão, João está dizendo, ninguém jamais viu a Deus e não vai ver a Deus nesse mundo. Deus é Espírito, certo? Ninguém jamais viu a Deus. Nós, na glória, veremos a Cristo. Ah, querido amigo irmão, ele é o clímax da revelação do Pai. Lembra lá quando Jesus está para morrer e o seu apóstolo pergunta a ele: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus fala: Filipe, há quanto tempo eu estou contigo e não me tendes conhecido e não me tendes visto? Não sabeis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? A revelação do Pai. Cristo reinará sobre nós. Nós vimos a sua glória, os apóstolos disseram, e nós que aqui estamos veremos a sua glória. Mas Deus Pai é Espírito. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se você ama o seu irmão, se amarmos uns aos outros, aquele amor recíproco acerca do qual eu preguei semana passada, se nós os uns amamos aos outros e os uns nos amam, o que vai acontecer? Diz João aqui: Deus permanece em nós. E o seu amor em nós é aperfeiçoado. Pastor, o que significa isso? O amor de Deus não é perfeito? Não, meu irmão. Quando diz que o seu amor em nós é aperfeiçoado, João está dizendo que eu e você vamos ser aperfeiçoados pelo amor de Deus. Então, quando nós amamos os irmãos, isso é uma evidência de que Deus habita em nós. E quando os irmãos nos amam, é uma evidência que Deus habita dentro de cada um de nós e no meio de nós, que Deus está presente naquela igreja. Querido amigo, irmão, pense comigo se você for um incrédulo. Você chegar numa igreja onde os crentes só ficam brigando, se atacando uns aos outros, discutindo, e você chega ali e você vai falar o quê? Se eles não se entendem, o que eu vou fazer no meio deles? Você vai espantar as pessoas e vai ser culpado por afastar as pessoas de Cristo. Agora, se as pessoas chegam numa igreja e vem o amor de Deus manifesto entre os irmãos, esse é o lugar em que Deus habita. João disse, amados irmãos, que o amor de Deus evidencia que o Senhor habita em nós, ele permanece. A palavra no grego significa habitar. E significa que o amor dele vai ser aperfeiçoado em nós, ou seja, que nós vamos crescer e amadurecer espiritualmente em amor. O amor de Deus vai nos fazer crescer espiritualmente e, amando os irmãos, nós vamos crescer espiritualmente para a glória
e para a honra do nome de Jesus. Foi isso que Jesus diz lá em João 13, 34 e 35, quando diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão aqueles que são meus discípulos, em vos amardes uns aos outros. Você é discípulo do Senhor? Você odeia o seu irmão? Você está guardando rancor no coração? Se conhece quem é discípulo de Cristo quando ama o seu irmão. Se você quer, meu amado irmão, evidenciar que Deus habita em você, se você quer um avivamento, peça a Deus perdão se você odeia o seu irmão. E peça a Deus que enche o teu coração de amor pelo teu irmão. Deus já encheu o teu coração de amor, que você obedeça, que você ame o seu irmão. E nisso, então, nós vamos evidenciar que Deus habita em você e que você verdadeiramente não está estagnado, não está travado, não está amarrado, você está experimentando um verdadeiro crescimento espiritual. As pessoas dirão: esse é um discípulo de Jesus, porque nós percebemos o amor de Deus na vida dele. As pessoas têm percebido o amor de Deus em tua vida? O que o amor evidencia? Que nós somos habitados por Deus e que nós estamos em franco crescimento espiritual. Pastor, o que nós aprendemos nesta noite? Nós aprendemos qual é a manifestação do amor de Deus, em que consiste o amor de Deus, qual é a consequência do amor de Deus e o que o amor de Deus evidencia. Pastor, o que fazer depois de uma mensagem como essa? Em primeiro lugar, nós devemos nos arrepender de nossos pecados e dizer: Deus, traz à minha memória o teu evangelho todos os dias. Que não fique somente na minha mente, mas que eu seja um homem que estuda a palavra, uma mulher de oração, alguém que adora o Senhor, porque o evangelho que está na minha mente com as minhas disciplinas espirituais será plantado no meu coração. Faz-me ouvir do Evangelho todo dia, porque ouvindo do Evangelho todo dia, eu vou relembrar que o Senhor, seu amor se manifestou na minha vida, pelo fato do Senhor ter mandado o teu Filho unigênito, que ele me dê a vida. Eu vou entender que o teu amor consiste no fato de que o Senhor me escolheu soberanamente e mandou Cristo pagar o preço do meu pecado na cruz. Então, ouvindo deste amor, eu vou ser cheio do teu Espírito Santo todos os dias, Pai. E aí, então, eu vou amar o meu irmão, porque eu vou saber que eu fui inundado pelo rio caudaloso do amor de Deus. E ao amar o meu irmão, glória a Deus, todos vão perceber que o Espírito Santo habita em mim, que o Filho habita em mim, que o Pai habita em mim, e eu viverei em franco crescimento espiritual, e a igreja também crescerá através da minha vida para a glória e para a honra do nome de Jesus. Ah, meu irmão, ora ao Senhor, pedindo: Senhor, quebranta o meu coração e me ajuda a te amar com todo o meu ser, porque amar-te a ti não é natural a mim, mas que o teu amor me encha, me constranja, me quebrante, me comova, me molde a imagem do Filho, me mostre o quanto eu sou pecador, mas o quanto o Senhor me amou, transforma a minha vida com este amor maravilhoso, sendo transformado por este amor maravilhoso. Peça a Deus graça para amar o seu irmão na prática. Amar, querido, quem faz carinho em mim, quem me dá boas respostas, quem faz tudo o que eu quero é fácil. Mas eu percebo quem é cristão quando eu amo aquele que é difícil, aquele que é um desafio para mim. Ali eu estou demonstrando que o amor de Deus inundou a minha vida e é uma consequência maravilhosa em mim. E aí sim eu viverei uma vida em paz, cheia do Espírito Santo e em franco crescimento espiritual. Querido, ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo como a si mesmo. E faça o que você quiser. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.